Olá, essa é a sexta aula da oficina de Luminotécnica do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Vamos à aula? Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula. Vamos começar? Então, para falar sobre cor, eu vou voltar a falar de novo sobre a filosofia, porque a gente vai falar de um grande filósofo alemão. Vocês já ouviram falar de Johann Wolfgang von Goethe? Ou Goethe? Todo mundo conhece ele como Goethe. Goethe foi um filósofo alemão que ele viveu entre 1749 até 1832. E Goethe era uma pessoa que, como os filósofos gregos que eu falei na nossa última aula, também era uma pessoa que observava muito o mundo e tentava entendê-lo. E eram pessoas que não ficavam muito acomodadas e não aceitavam as suas verdades que chegavam para eles, que não faziam muita lógica. Goethe, ele dizia a seguinte forma: a cor está condicionada a dois elementos, luz e olho. Para isso acontecer, a gente tem que ter a luz perfeita e o olho perfeito. Quando eu falo em luz perfeita, eu estou falando do Sol, que é a nossa grande fonte de luz, tá? Esse nosso Sol, dessa nossa galáxia aqui, desse nosso sistema solar no qual a gente vive. Um olho perfeito é o seu olho, o meu olho, o olho dos seus parentes, dos seus amigos, algum olho que não traga nenhum tipo de deformidade na captação de luz pela retina, como por exemplo, os daltônicos. Os daltônicos, eles têm alguns problemas naquelas células de cones dentro da retina, no fundo do olho, que não faz eles enxergarem as cores como elas são efetivamente, ou decifrar as informações que a luz nos traz sobre as cores. Então, se você tem essa luz do sol e um olho perfeito, você está capacitado para enxergar todas as cores daquele gráfico que a gente viu, ok? Mas Goethe, ele vai mais além. Ele nos diz o seguinte, que a cor, ela não existe materialmente. Ela não passa nada mais, nada menos do que uma sensação cromática decifrada pelo cérebro. Então, pensando nessa coisa que o Goethe diz, que a cor não existe materialmente, ela é uma sensação cromática decifrada pelo cérebro, a gente precisa entender algumas coisas. Uma, o que movimenta a natureza a produzir cores. E dois, como esse cérebro ele interpreta essas cores. Ok? Vamos lá? Então a gente tem a seguinte questão. Para a gente entender as cores, a gente precisa entender como a gente classifica essas cores dentro da natureza. Existe um professor que ele é artista plástico também e que ele é um pensador sobre as cores, assim como Goethe, uma pessoa apaixonada por cores, chamado Israel Pedrosa. Israel Pedrosa ele nasceu em 1926 e como artista plástico ele começou a fazer muitas pesquisas sobre os materiais dele de produção de telas e de pinturas e ele começou a perceber, e óbvio através dos estudos dele também, que ele poderia classificar as cores em três tipos. Uma que ele denomina de
cor pigmento opaca, que são as cores tintas, essas cores básicas que, sabe, que você pega tinta, passa na parede, ou tinta guache que você pinta no papel, são essas mesmas, as cores pigmento opacas. Por que opaca? Porque a luz não passa por ela. Uma outra categoria que ele chama de cores pigmento transparentes, que são cores que a luz perpassa por ela. Um exemplo disso, a gente tem aqui um material que a gente utiliza na iluminação cênica, que são os filtros de luz, as gelatinas. As gelatinas, o que elas fazem? Elas têm pigmento e a luz perpassa por ela e chega aqui do outro lado. Talvez vocês possam estar vendo aqui a minha mão azul. É justamente isso. Aquela luz que está ali perpassa por aqui, bate nesse filtro de luz e perpassa por ele. Tá? Existem outras coisas também. Por exemplo, as tintas de impressora, elas também são cores pigmento transparente. A tinta de vitral também são outras cores pigmento transparente. Vitral, sim, aquela coisa que tem às vezes na igreja, que são pintados, que se você pinta vidro. Isso são cores pigmentos transparentes. E ele coloca uma outra categoria chamada de cor-luz. Essa cor-luz, ela é justamente aquele gráfico que a gente viu, que são todas as cores que contêm a luz branca, ou que formam, na junção delas, formam a luz branca. Ou, por exemplo, como a gente já viu também, aquela coisa do arco-íris, quando quando essa luz do sol perpassa por um prisma, que ela se divide, e aí você vê todas as cores, aquelas 7 cores do arco-íris. Então lembra lá que a gente falou do prisma de Newton? É isso mesmo. A gente vai entender o que são essas cores luz. Ok? Fechado? Vamos seguir? Então, pensando na cor pigmento opaca, a gente precisa dividir essas cores que a gente conhece em 3 cores básicas. O que a gente chama de cor básica ou cor primária? Que são cores que não se dividem, que são essas cores que elas são únicas, que elas não são formadas por outras cores. Lembra lá no jardim de infância, no prezinho ou no ensino fundamental, quando você pintava com as cores lá, tinta guache nas cartolinas, e que a sua professora ou o seu professor falava, se você misturar o amarelo e o vermelho, você vai ter o laranja. Lembra disso? Então, tanto o amarelo como o vermelho são cores primárias, são cores básicas, você não consegue dividir, tá? Então, dentro dessas cores pigmento opaca, você tem 3 cores básicas. E aí todo mundo sabe qual é, né? Já dei 2. Qual é a terceira? Não, é a outra. Não, é a outra. Vamos lá. Vermelho, amarelo e azul. Isso mesmo. Quando você pega essas 3 cores e você mistura essas cores em quantidades diferentes, você vai ter todas as outras cores que você tem, por exemplo, numa caixa de lápis de cor, ou em várias tintas, que são cores pigmento opaca, mais uma vez falando, porque a luz não perpassa por ela, a luz bate ali e fica, ok? A gente tem, quando a gente pega essas 3 cores, e vocês estão vendo isso agora no slide que está aparecendo, quando você pega essas 3 cores primárias, quando você junta essas cores, elas vão dar outras cores que a gente chama de cores secundárias. Por exemplo, se você mistura o vermelho e o azul, você vai ter ali um rosa. Se você mistura o vermelho e o amarelo, você vai ter o laranjado ou o âmbar. E se você mistura o azul e o amarelo, você vai ter o verde. Isso para mim não passa na minha cabeça. Criar uma nova cor, o verde através do azul e do amarelo. Mas sim, isso acontece, isso é física. Mas se você misturar
todas essas cores opacas, você vai ter o preto. Na realidade, o cinza escuro. Mas, através dessa síntese subtrativa, você vai ter a cor preta. Então, na cor pigmento opaca, a gente pode dizer que o preto ele é a mistura de todas as cores. Entendeu? Olha o slide. Vamos falar de outra agora, que é a cor pigmento transparente. Na cor pigmento transparente, as três cores básicas, elas são diferentes da cor pigmento opaca. Na cor pigmento transparente, a gente tem o ciano, o magenta e o amarelo. Vocês já ouviram falar em CMYK? No slide que vocês estão vendo que a mistura do magenta com ciano vai dar uma coisa meio azulada, quase lilás. Se você pegar o magenta e o amarelo, você vai ter um âmbar ou alaranjado. E se você vai pegar o ciano e o amarelo, você vai ter o verde. Mas é um verde que não é fechado, é um verde transparente. E isso a gente trabalha muito nas gelatinas, tá? Vou explicar para vocês como acontece isso um pouco mais para frente. Vamos lá. Da mesma forma que acontece na cor pigmento opaca, a cor pigmento transparente, quando você junta todas elas, você tem o preto. Então a gente pode dizer que o preto na cor pigmento transparente é a ausência de luz, ou a mistura de todas as cores pigmento transparente. Por que eu falei ausência de luz? Porque eu não falei que a luz perpassa por ele? Isso aqui é translúcido. A luz passa por aqui e chega até mim. Se eu ponho as três cores pigmentos transparentes primárias, ou seja, ciano, magento e amarelas, junto aqui, uma na frente da outra, eu não vou ter nenhuma luz chegando para mim. Então eu vou ter a ausência de luz. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Vamos para a terceira classificação das cores, que a gente chama de cor-luz, que é o que a gente estava vendo até agora, quando a gente viu todo o processo da luz, o que era a luz do olho, etc. Todas as cores que a gente viu naquele gráfico, que vai do violeta ao vermelho, a gente estava falando de cor-luz. E cor-luz, a gente tem três cores primárias da cor-luz, que são um azul, ele é meio violetado, mas vamos chamá-lo de azul para facilitar. Um vermelho e um verde. Opa, mas o verde não era cor secundária nas outras duas? Sim, era. Mas para a luz, o verde ele não se decompõe, ele é puro, assim como o vermelho e assim como o azul. Vocês já ouviram falar de RGB? Que seria, pegando do inglês, red, green e blue. Vermelho, verde e azul. E onde é que a gente ouve essa coisa de RGB? Talvez nos refletores de LED, que você tem os LEDs azul, verde e vermelho. Mas tem outro local que ele é muito claro que você talvez nunca tenha percebido. A tela do seu computador, do seu celular ou a tela da televisão. A tela do seu computador, do celular ou da televisão, ela é feita por pequenos pontos RGB. Pequenos pontos vermelhos, verdes e azuis. E a intensidade de luz que eles transmitem compõe todas as outras cores que a gente conhece e que estão dentro daquele gráfico que eu pedi para vocês lembrarem, aquele gráfico de radiação de luz cromática que a gente consegue perceber da luz visível. E quando você acende
todas essas três luzes com todas as potências iguais 100%, você vai ter a luz branca, que é o Sol. O Sol nada mais é de que a junção de todas essas cores. E essas cores, as primárias delas, são essas três. Aí você pensa, poxa, é difícil, então quer dizer que as outras se davam, quando eu juntava tudo dá preto, então quando eu junto agora as cores da luz dá branco? Sim, isso é verdade. Cor-luz é diferente de cor-pigmento, mas uma influencia diretamente na outra. Vamos ver como é que isso se dá? Vou mostrar para vocês através de outro slide. Lembra que no início dessa aula, quando eu falei de Goethe, e Goethe falava que a cor ela precisa de dois elementos para ela existir, que é luz e olho? Então vamos entender como é que essa luz ela influencia nos materiais, nos objetos e como o nosso olho capta ela. Vamos lá, no nosso próximo slide vocês vão ver superfícies azuis, verde e vermelha. E em cima dessa superfície você tá vendo são três raios, verde, azul e vermelho. Agora, não confunda. Quando eu coloco embaixo a superfície azul, verde e vermelha, é só para ilustrar. O que mais importante nesse desenho que vocês estão vendo são esses pontilhados que estão chegando de azul, verde e vermelho. A gente acabou de ver que essas são as três cores básicas da luz, que a junção delas dão branco. Então, se eu jogo uma luz branca numa superfície vermelha como essa, significa que, somente didaticamente, eu estou tendo essas três cores de luz básicas, que é o vermelho, o azul e o verde, batendo nesse objeto vermelho. Fisicamente falando, sim, voltamos mais uma vez à física, esse objeto, ele não é vermelho. Sim. Não é. E eu não sou doido. Nem adianta me dizer que eu sou doido, eu não sou doido. E eu vou explicar para vocês e vou demonstrar para vocês que esse objeto ele não é vermelho. Esse objeto ele tem a característica de refletir raios de luz no comprimento de onda vermelho. Sabe? Comprimento de onda? Sim, lá aquele espectro da luz. Não tem lá todas as cores que eu mostrei para vocês? Cada cor dela, daquela tabelazinha, representa um comprimento de onda de luz que vai se comportar de uma cor diferente. Então, por que então que eu acho que esse objeto é vermelho? Porque a luz branca, a luz do Sol, que compõe todas as cores, que tem todas as cores, bate nesse objeto. Esse objeto ele tem a característica de absorver todas as outras cores e refletir a luz vermelha até os meus olhos. Os meus olhos perfeitos vão captar essa energia que está chegando no meu olho, lá naquelas células que a gente viu, chamadas cones, e ela vai transmitir um impulso elétrico para o meu cérebro, e meu cérebro vai identificar, opa, isso é vermelho, porque eu aprendi que isso era vermelho. Entenderam? Complicado? Acho que não. Vamos ver, continuar vendo o slide. Numa superfície azul, você tem essa luz branca, que está representado por esses três pontinhos coloridos. Essa superfície azul absorve todas as cores, luz e reflete o azul. A verde absorve todas as cores de luz e reflete o verde. E o vermelho absorve todas as cores de luz e reflete o vermelho. Então a gente pode afirmar aquilo que Goethe falava lá no início que eu disse, que a cor
ela não existe materialmente. Ela é uma percepção cromática dos nossos, decifrada pelos nossos olhos e cérebros. Agora a gente vai ver como acontece com as cores pigmentos transparentes. A gente já viu como a luz atua na cor pigmento opaca e a gente vai ver agora como atua na cor pigmento transparente. A cor pigmento transparente, ela trabalha com efeito físico de bloqueio. A luz que passa por um objeto que tem cor pigmento transparente, essa luz ela é bloqueada, mas não é toda ela, somente parte dela. Imaginemos de novo, a gente está falando da luz branca, a luz do sol, que compõe todas as cores. Se a gente coloca uma cor pigmento transparente na frente, esse material aqui ele tem a capacidade de bloquear algumas energias, algumas cores, e deixar passar outras. No slide que vocês estão vendo agora, a gente está usando as 3 cores pigmento transparente primária: ciano, amarelo e magenta. Então, quando a gente joga uma luz branca nessas cores pigmento transparente, a gente tem o ciano bloqueando a luz vermelha e deixando passar as outras, o amarelo bloqueando as luzes azuis e deixando passar as outras, e a gente tem o magenta bloqueando as luzes verdes e deixando passar as outras. Volto a afirmar, eu estou falando isso luz do sol, não é essa luz da casa de vocês, ok? Aí você me pergunta, mas por que eu estou vendo isso? Ora, meu caro amigo, ora bolas! Se eu falo que essa minha garrafa aqui, ela é vermelha porque ela tem a capacidade de refletir a luz vermelha que vem, que bate nela e reflete para mim, se eu não tenho luz vermelha, será que ela vai ser vermelha? Não, não vai ser. Porque essa garrafa ela foi criada para refletir a luz vermelha e absorver as outras luzes. Se não tem luz vermelha, ela não vai ser vermelha. Olha a Goethe de novo, mais uma vez. A luz, ela não a cor não existe fisicamente. Ela é uma sensação cromática decifrada pelo cérebro. E para você ver a cor, você precisa de uma luz ideal e um olho ideal. Uma luz que contenha todas as cores, luz do sol, e um olho perfeito, que todos os cones e bastonetes estejam funcionando. O meu olho pode estar perfeito, com todos os cones e os bastonetes funcionando. Mas se eu não tenho a luz vermelha, eu não vou ter o vermelho. E a gente vai ver isso experimentando. Tudo bem? A gente vai colocar um refletor e aí a gente vai utilizar uma lâmpada incandescente. Por que a lâmpada incandescente? Porque a lâmpada incandescente ela tem 98% das cores que tem a luz do sol. Então a gente pode dizer que a lâmpada incandescente ela pode substituir o sol? Sim, pode. E ela contém todas as outras cores que o sol contém? Sim, 98% das cores, sim, contém. E aí eu vou utilizar as cores pigmentos transparente, que é o ciano, o magenta e o verde. E eu vou colocar na frente dessa lâmpada, desse refletor, e vou iluminar objetos coloridos. Nesse momento, vocês vão ver que os objetos, eles realmente não são o que parecem. Que todo momento da sua pequena existência nesse planeta, você foi enganado pela luz. Tudo bem? Vamos lá? A gente vai mudar aqui um pouco o set e quando a gente voltar novamente, vocês vão ver esse experimento. Tá legal?
Agora a gente vai fazer alguns experimentos. Eu tenho aqui vários objetos de composições diferentes, coloridos. E eu vou mostrar para você que a cor não existe. Que Goethe estava realmente certo. E que as cores não passam de percepções visuais decifradas pelo cérebro. Lembra que a gente precisa de duas coisas ideais para a gente ter a reprodução da cor? Uma que é a luz próxima ao sol e o nosso olho. Bom, o olho de vocês vai ter sendo filtrado pela câmera e vamos ver se ela vai dar o resultado que a gente espera. Mas a luz do sol, a gente está aqui com um refletor PC, que é um refletor com uma lâmpada incandescente, que ele tem ali 98% de reprodução de cores que o sol proporciona. Ok? Bom, eu tenho aqui um tecido de uma malha, que ele é pintado, então ele não é um tecido orgânico, ele é sintético. Eu tenho aqui plástico vermelho, sintético também, pintado diferente. A tinta para aderir isso daqui é completamente diferente da tinta desse tecido de algodão e da capa desse livro. Por que eu trouxe esses três? Porque dependendo da superfície e dependendo da tinta, as coisas se comportam completamente diferentes. Então é muito importante, no momento em que você estiver escolhendo as cores, ter amostras de figurino ou de tinta que vai estar no cenário e etc, para você ver efetivamente como as coisas funcionam. Eu tenho uma lata amarela, metal, tinta para metal. Eu tenho um líquido verde aqui dentro. E eu tenho caixas com azuis diferentes. E vamos ver como é que eles se comportam quando eu começar a bloquear os raios da luz, as cores dessa luz. A gente viu que as cores primárias da cor pigmento transparentes são magenta, amarelo e ciano. E eu tenho aqui as gelatinas, ciano, amarelo e magenta. Vamos ver agora como é que ficam esses bloqueios em cima desses objetos. A gente sabe que, dependendo da gelatina que eu use, dependendo da cor pigmento transparente que eu use, determinadas cores vão ser bloqueadas por elas e outras cores vão passar. Vamos ver realmente se esses objetos aqui são dessas cores que a gente está vendo ou se é tudo somente uma ilusão nossa. Vamos começar pelo ciano. Eu tenho muito objeto vermelho, né? E a gente sabe que o ciano bloqueia o vermelho. Vamos lá, vamos botar aqui. Botei a gelatina dentro do porta-gelatina. E agora eu vou botar no refletor. Agora pode apagar, gente. Fala assim, então eu vou apagar a luz aqui e colocar... Bom, por enquanto vocês não estão vendo nenhuma diferença, porque eu tenho essas duas luzes acesas. E essas duas luzes, elas não são incandescentes, tá? E elas estão interferindo aqui no nosso experimento. Vou pedir para apagar as luzes e percebam como esses objetos vermelhos vão se comportar. Vamos lá? Que cor ficou essa camisa? Bom, eu estou vendo marrom. Que cor ficou essa garrafa? Eu estou vendo uma coisa assim bem escura, mas que não dá muito para saber vermelho. Mas olha que interessante. Olha a capa do livro. Tá um marrom vibrando, muito marrom. Por que isso acontece? Porque aqui não existe luz vermelha. E a gente viu que
Para isso ser vermelho, ele precisa da luz vermelha. Para isso ser vermelho, ele precisa da luz vermelha. Como a gente não tem luz vermelha, ele se aparece aos nossos olhos de uma outra cor. Isso significa que Goethe estava certo, que as cores, elas são só sensações visuais. Vamos continuar o nosso experimento. Vamos tirar o ciano e vamos colocar o amarelo. Você percebe que a lata ficou extremamente amarela, porque ela é amarela, óbvio. O vermelho continua vermelho e muito próximo do que com a luz branca, porque o amarelo não bloqueia o vermelho, então o vermelho continua. Mas o azul, ele ficou verde. Olha só. Esse azul. Vamos mudar agora e vamos botar o magenta. O magenta, ele bloqueia também outras cores. E vamos ver como é que tudo se comporta. Bom, essa caixa aqui, ela era azul. Ela está preta. Completamente preta. Não sei se vocês conseguem ver. Não tem azul. Então ele não funciona. Essa blusa que era azul ficou cor de uva. O líquido que era verde sumiu. Você só sabe que tem líquido aqui dentro porque você mexe, mas tudo virou uma cor só. O verde aqui já era. Essa caixa que era azul tá uma coisa meio violeta, meio uva. O amarelo continua. Agora, o vermelho, que era vermelho, muito vermelho, tá quase alaranjado aqui. Olha a garrafa, que era vermelho, eu estou colocando magenta, tá? Que é muito próximo do vermelho. Olha a garrafa, ficou quase amarela, cor de ovo, ela ficou quase transparente. E é muito engraçado porque na luz branca ela é completamente opaca, assim, você não consegue ver muitos dedos dos outros lados. Com essa luz magenta, você modificou até a estrutura visual da garrafa. Parece que ela é branca, que ela é transparente. Não é, ela é vermelha. Olha esse livro. Vou só tirar um pouquinho. Vermelho. É uma cor indefinida. Muito esquisito, não é? Isso acontece porque a gente bloqueia os raios de luz, as cores que esse refletor proporciona, que essa lâmpada emite para a gente, que é 98% das cores que o Sol proporciona, de cores para o nosso olho. Se a gente sabe que essa garrafa, essa blusa, essa caixa precisa incidir aqui dentro dela, por exemplo, incidir nele luz azul, que ele vai absorver as outras luzes e somente refletir nos meus olhos a luz azul. Se eu não tenho o azul aqui, ele vai se comportar de uma outra cor para mim. Então aqui fica meio que comprovado que a cor realmente não existe. Ela é uma sensação visual e que para ela existir na nossa cabeça, porque materialmente ela não existe, ela não passa de
reações físicas entre cor-pigmento e cor-luz, de absorção e reflexão, ou de bloqueio, ela precisa de duas coisas ideais. O nosso olho funcionando 100% e uma luz que reproduza as mesmas cores, ou bem próximo às cores que o Sol. Existe um outro experimento que eu quero fazer com vocês, porque a gente viu que a luz branca ela é composta da luz vermelha, verde e azul. Vamos ver se isso realmente funciona? Bom, a gente viu que o ciano ele bloqueia os raios de luz vermelho. Que se a gente colocar a gelatina ou o filtro de luz ciano nesse refletor, tudo que está vermelho se comporta completamente diferente, quase que preto, não é? Agora, existe uma gelatina que não modifica o vermelho. É uma gelatina chamada Alice Blue. Alice é uma iluminadora dos Estados Unidos. Ela entrou em contato com a empresa de gelatina e pediu para fazer um azul, mas que nesse azul deixasse passar um pouco do vermelho. E eles fizeram essa gelatina. Dentro dos catálogos de gelatina, é a única gelatina que deixa passar um pouco da luz vermelha, ou da radiação no comprimento de onda da luz vermelha. Vamos ver como é que fica? Olha só. Os vermelhos continuam vermelhos e, detalhe, mais realçados, melhores do que sem a gelatina. O ciano, que era para bloquear, você vê as coisas meio marrons, e o Alice Blue, os vermelhos soltam aos seus olhos. Por isso é importante você entender como é o processo de bloqueio de cada gelatina, o que ela deixa passar e o que ela bloqueia. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, temos aqui agora 3 filtros de luz. Um azul violetado, um verde e um vermelho. Lembra do que a gente falou? RGB? Red, Green, Blue? Azul, verde, vermelho? Eu vou agora transformar esses 3 refletores que estão aqui do meu lado em 3 fontes de luz. Uma vermelha, uma verde e outra azul. A gente vai perceber naquela superfície ali, que está na minha esquerda, a junção dessas 3 cores básicas da luz. O que que vai dar? Primeiro eu vou botar o vermelho, vou botar o verde e vou botar o azul. Mas a gente ainda tem essas 2 lâmpadas acesas aqui do lado e eu vou pedir para apagar. Assim que apagar, a gente vai ver o que acontece. Vamos lá? Percebam que essa superfície, quando eu coloquei o azul, o verde e o vermelho, que são 3 cores primárias da cor luz, a nossa superfície ficou branco. E aí você deve estar falando, uau, que legal, olha só, tá tudo colorido. Sim, é claro, porque eu tenho 3 fontes de luzes diferentes. E o que uma faz sombra para outra, você acaba liberando. E olha só o interessante, você libera o ciano, o magenta e o amarelo, que são as 3 cores pigmento, transparente, primárias. Isso que é o fantástico da iluminação. Isso que é muito legal você começar a estudar para tentar entender a física e a lógica que acontece por detrás da luz e das cores. E aí a gente pode ficar aqui horas brincando. Queria muito que vocês estivessem aqui com a gente para a gente experimentar todas essas gelatinas com esses refletores e brincar com essas sombras coloridas. Que é maravilhoso, a gente volta a ser criança.
Mas como não dá, fica somente no vídeo, tá? Esses são os experimentos que mostram que a cor luz branca, ela tem três cores luz primárias. É assim que a gente testa, é assim que a gente comprova que a ciência é certa. Olha só, voltamos de novo para a nossa mesa. A gente acabou de ver que efetivamente a luz e a cor enganam o seu cérebro e que a cor não existe. Que essa cor vermelha que está nesse livro, que é maravilhoso por sinal, só existe esse vermelho se tiver luz vermelha nele. E se não tiver luz vermelha, ele vai se comportar de uma outra forma. E agora, aproveitando isso, eu vou entrar em dois tópicos. Um, que é o índice de reprodução de cor que cada luz tem, porque a gente vai sair do Sol e a gente vai entrar nas luzes artificiais. E uma outra coisa que a gente também tem que ter em mente quando a gente está trabalhando com iluminação cênica é a temperatura de cor dessa luz. Parecem dois palavrões, mas não é. São coisas muito simples e eu vou mostrar para vocês o porquê. O primeiro é o índice de reprodução de cor. Cada lâmpada ela tem uma referência com o Sol. Pegando o Sol, sendo o nosso reprodutor de 100% de todas as cores que a gente consegue enxergar, as lâmpadas elas vão chegar próximo ou não do Sol. A gente tem algumas lâmpadas que elas não possuem 98% de índice de reprodução de cor. Elas possuem 60%, ou seja, de todas as luzes do Sol, todas as cores que a luz do Sol produz, ela só reproduz 60% dessas cores. Quer ver um exemplo? Sabe essas lâmpadas tubulares que você coloca na cozinha, que você acende? Ela é uma delas. Aquela lâmpada ela não é branca, ela é verde. Vai por mim, verde. O seu cérebro, para não deixar você louco, ele vai interpretar aquela luz verde como branca. Um outro exemplo. As lâmpadas de LED, elas não reproduzem 100% das cores do Sol. Elas reproduzem, às vezes, quando muito, uns 30%, 40% dessas cores que o Sol tem. Quer ver um outro exemplo? Dá uma olhada lá fora da sua casa à noite, na lâmpada do poste. É uma luz meio amarelada, aquela coisa assim meio esquisita. Aquelas são luzes de vapor de sódio. Essas lâmpadas de vapor de sódio, elas reproduzem somente 13% das cores que o Sol produz. E aí você deve estar me perguntando, por que eu tenho que saber isso? Justamente pelo experimento que a gente fez. Porque se a lâmpada não tiver as cores do objeto, meu amigo, não adianta. Você não vai ter a cor que o objeto efetivamente deveria ter. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu iluminei um espetáculo onde uma cenógrafa chamada Maria Carmen, ela fez um cenário muito legal. Ela fez uma árvore com uma copa que eram várias colherzinhas. Essas colherzinhas que você come, sei lá, açaí ou sorvete, côncavas às vezes assim com côncava e com um cabinho. Então, essa colheres, ela saiu pendurando várias verdes. E quando você via de longe, parecia uma copa de árvore. Simplesmente linda. Linda, linda, linda. E eu, quando fui iluminar o espetáculo, resolvi utilizar uma gelatina, um filtro de luz que não possuía a luz verde.
O que aconteceu? A copa de árvore ficou marrom. Ficou horrível. A Maria Carmen chegou para mim e falou: Marcelo Augusto, você com sua luz modificou as cores do meu cenário, né? E eu fiquei envergonhado, mas muito envergonhado. Eu falei assim: Maria Carmen, me desculpe, vou consertar isso para a próxima vez. E aí o que eu fiz? Eu fui estudar. Estudei as cores e fui atrás de uma gelatina ou de um filtro de cor que efetivamente modificava as cores, que não modificava as cores do cenário da Maria Carmen, tá? Então a gente tem que ter muito bem em mente a escolha da fonte de luz que a gente tem, porque essa fonte de luz, ela também representa um índice de reprodução de cor que a gente precisa, tá bom? Vamos dar sequência. Bom, a gente vai falar agora sobre temperatura de cor, que é uma outra questão que você tem que ficar muito atento. A temperatura de cor é como se a gente acompanhasse o sol do seu nascer ao poente. Já repararam que esse branco que o sol nos proporciona, nesse movimento, ele tem brancos diferentes, que quando ele está nascendo, ele é ali meio vermelhado, e quando ele está no poente, ele é mais azulado. Um físico chamado Kelvin fez um experimento queimando um carvão. E quanto mais fogo ele colocava no carvão, mais quente esse carvão ficava. E quanto mais quente esse carvão ficava, mais azul ficava a chama. Aí ele começou a perceber que a chama mudava de cor dependendo da temperatura dessa chama. Será que tem alguma relação com o Sol? E ele falou, sim, tem. Ele começou a fazer uma tabela de temperatura de cor da chama desse carvão, que é essa que vocês estão vendo agora no slide. Vocês percebem que em 1800, na unidade que ele chamou de Kelvin, em 1800 Kelvin, a chama está vermelha. Quando ela vai ficando amarela, ela vai ocupando ali os 4.000 kelvins. Quando ela vai passando dos 4.000 ali pelos 5.500 kelvins, ou seja, vai aumentando a temperatura, aquela chama fica branca. E ele vai subindo ainda mais a temperatura dessa chama, desse fogo. Vai passando para os 8.000, 12.000, 16.000 kelvins. Quando chega a 16.000 kelvins, a chama está azul. Sabe onde você vê isso? Na chama da vela. Percebam que quanto mais próximo do pavio, mais azulada é essa chama. Quanto mais essa chama vai se afastando do pavio, ela vai passando a ser amarela. A gente não percebe muito branco. E depois ela vai ficando vermelha, bem nas pontas, um vermelho laranjado, quando elas ficam flamejando. É justamente isso, onde o fogo, onde essa luz desse fogo está mais quente, ela é azulada. Quando a luz desse fogo é mais fria, ela é mais avermelhada. Então a gente acaba confundindo, quando a gente vai falar de cor-luz, que as luzes azuis são mais frias e as luzes vermelhas são mais quentes. É errado. Não, é o oposto. Kelvin mostrou pra gente que quanto mais quente for a luz, mais azulada ela é.
E quanto mais fria for a luz, mais avermelhada ou laranjada ela é. Então a gente faz uma relação com a sensação de frio e de calor que a gente tem. Olha só o que a gente viu lá na primeira aula. A gente falando sobre percepção do mundo e percepção dessa luz ao redor. Quando está muito frio, ou os ambientes que são frio, tem neve, é mais azulado, não tem muitas cores. E os ambientes que são mais calorentos, são ambientes com mais vermelho, com mais amarelo, com mais âmbar. E aí a gente acaba associando a cor à luz. Mas tecnicamente falando, é o oposto. A cor azul, ela é mais quente, e a cor vermelha, ela é mais fria. E se a gente pegar e perceber essa mudança no Sol, a gente vai perceber que essa diferença, essa graduação de cores acontece com os horários do dia do Sol. Vamos ver no nosso slide que vai entrar agora? Então, percebe que na parte de baixo a gente tem a luz da vela como 1800 kelvins. A luz da vela, quando você acende uma vela no ambiente, ela vai dar aquela luz meio avermelhada no ambiente, gostoso, aconchegante, não é verdade? Essa luz, que ela é muito próxima do amanhecer, ela vai estar obedecendo a esse índice que Kelvin estipulou, de 1800. E a gente vai se sentir um pouco mais aconchegante nela. Quando você vai aumentando essa temperatura, ali pelos 2500, você vai ver a lâmpada de tungstênio, que foi essa que a gente fez no nosso exercício, acabou de fazer. Ela flutua ali entre 2500 até 3200, dependendo da lâmpada e dependendo da marca. Se você vai chegar aos 3000, que é aquela cor mais amareladazinha, quase âmbar, você vai estar chegando ao entardecer. Se você vai aos 3400, que é uma luz meio esverdeada, a gente vai para essas luzes de estúdio antigas, ou essas luzes de cozinha tubular, que quando você liga ela faz e acende. Flash do fotógrafo, como ele precisa de muita luz, que é aquele branco que estoura na sua cara, vai para os 5500. O sol do meio-dia, idem. Quando o sol está aqui é onde você tem a maior luminosidade do dia. Essa luz também vai estar branca nos seus 5500. Quando o sol começa a descer, ou quando a gente tem um dia muito nublado, com muitas nuvens, você vai ter essa luz mais azulada de 6500. Perceba, quando tiver um dia meio chuvoso ou com muitas nuvens, percebe que quando as nuvens entram na frente do sol, aquela luz que era um pouco mais avermelhada se torna azul, o ambiente se torna mais azulado. E quando o sol também está se pondo, principalmente aqui em Brasília, você vê essa luz mais azulada, mais vermelha, e quanto mais o sol está indo embora, mais violeta, mais aquele azulado escuro isso acontece. Isso é muito importante, porque isso mexe muito com a nossa rotina do corpo. E aí, se você quiser causar sensações dentro da cena, é legal trabalhar com essa sabedoria dessas temperaturas de cores rodeando o ambiente que você está iluminando. Como, por exemplo, eu quero fazer um dia ensolarado. Eu posso ter duas opções. Ou eu deixo a luz muito branca com seus 5500 kelvins, para dar aquela sensação de luz a pino meio-dia, ou então eu posso trabalhar com as sensações que a gente tem do ambiente, que quando a gente vê um ambiente quente, está ligado muito à poeira, à terra. Então você pode trabalhar com uma coloração mais âmbar, mais alaranjada, para dar essa sensação para a plateia que está assistindo de que aquela cena é um meio-dia, é dia. Então você tem
o que a gente já falou sobre as gelatinas, sobre a cor pigmento transparente, e agora também você pode trabalhar com a temperatura de cor. Isso tudo influencia no ânimo da plateia. Se você quer trabalhar, por exemplo, um crepúsculo, um final de tarde, você pode jogar o azulado. Porque as pessoas podem perceber, juntamente com o texto, juntamente com o cenário, que aquela cena que está aparecendo naquela cena é um fim do dia. E assim, você brinca com o imaginário da plateia. Você brinca com a percepção que a plateia tem sobre as cenas. E isso é fundamental no processo de criação da luz dentro de cada cena. Ok? Vamos falar agora sobre os nossos filtros de luz, ou seja, o que a gente chama de gelatina. A gente viu nas nossas experiências que ela modifica completamente a luz e que ela bloqueia alguns fachos de luz. Vocês podem estar me perguntando, mas como eu escolho as gelatinas? Como é que eu sei que cada cor bloqueia, que cada temperatura... Ai meu Deus, é muito difícil, eu não consigo. Sim, você consegue. Existem algumas empresas que fabricam esses filtros de luz ou gelatinas. E eles fornecem uma coisa que a gente chama de catálogo de gelatinas. Aqui nesse catálogo você tem várias cores. Por exemplo, você tem mais de 20 azuis, cada um com uma tonalidade diferente e cada um com uma capacidade de bloquear algumas energias de cor ou liberar outras, ou bloquear outras e deixar passar algumas. Isso a gente descobre aqui, ó, nesse gráficozinho pequenininho. Calma, vai entrar um slide para vocês verem. Então, nesse slide que vocês estão vendo agora, a gente está com uma cor chamada Alice Blue. Essa Alice Blue é aquela Alice Blue que a gente mostrou no experimento. A gente viu que lá na teoria que o azul bloqueia o comprimento de onda da cor vermelha. Então, se você quer iluminar um objeto vermelho, não utilize uma gelatina ou um filtro de luz azul, porque ele vai bloquear todos os vermelhos e o objeto vai se portar com uma outra cor. Mas, como a gente viu usando a Alice Blue, isso não acontece. Por quê? Vamos analisar o gráfico que está nesse slide. A gente tem uma linha branca passando por um arco-íris. Esse arco-íris nada mais é do que aquele gráfico que eu falei para vocês lá no início da aula sobre o espectro da luz visível, todas as cores de luz visível que nós enxergamos. Essa linha branca diz o que está deixando passar enquanto luz e quando ela vai lá para baixo é o que ela está bloqueando. Então a gente percebe que o azul passa, porque a gente tem a percepção de azul da gelatina, ok. Quando cai ali para o ciano, tudo é bloqueado. O gráfico vai lá para baixo. Vai pegando o ciano, o verde, o amarelo um pouquinho, o laranjado um pouquinho, mas no vermelho você percebe que o gráfico dá uma subida. E é nessa subida que passa um pouco de cor luz vermelha que facilita a gente entender e ver o vermelho iluminado e filtrado com essa gelatina Alice Blue. Agora, se a gente fosse iluminar um objeto verde ou amarelo, eles não iam se comportar como verde ou amarelo, porque não existe luz verde e amarela passando pela gelatina. E quando você pega e vai estudar um pouco as luzes para compor o seu espetáculo, é importante você pegar e ver o que cor ele está bloqueando e que cor ele está passando, justamente para você utilizar a cor correta ou a cor que você deseja, sem influenciar no figurino, na maquiagem e no cenário. Ok? Então ficamos por aqui para essa aula. Na aula que vem, a gente se encontra novamente. Um grande abraço!